Casa, público presente e quem acompanha através da NTV Canal 8. Voltando aos trabalhos, eu solicito ao vereador secretário Brás Paulo de Oliveira Júnior a proceder à chamada dos senhores vereadores. Uma boa tarde a todos. Vereador Brás Paulo de Oliveira, presente. Vereador David Antônio Sanches. Vereadora Edmeir Linda de Lima Avelar. Presente. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira, presente. Vereador João Batista Gonçalves. Vereador João Bosco de Castro Borges, está presente. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. Vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi. Presente. Vereadora Maria Dalva da Mota Azevedo. Vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Presente. Vereador Paulo Augusto Correia. Presente. Vereador Sebastião Souza de Almeida. Presente. Vereador Vicente Paula Souza. Está presente. Vereador Walter Geraldo de Araújo, Valtinho, também se encontra. Senhor presidente, a número regimental. Muito bem, havendo o número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a reunião. Solicito a vereadora Edmeir Avelar que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e pessoas presentes acompanhem. Boa tarde para todos presentes, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde aos nossos telespectadores. Eu coloquei na mesa de vocês aí, colegas, uma oração, vamos rezá-la? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com a Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Se Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Patos de Minas, 4 de julho de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 140/2018 para a apreciação desta egrégia Casa Legislativa em regime de urgência. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Ofício Gabinete número 279/2018, Brasília, 6 de junho de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal Patos de Minas. Assunto: liberação de recursos. Senhor presidente, comunico o pagamento dos recursos oriundos de emenda parlamentar de minha autoria, apresentada ao Orçamento Geral da União de 2018 perante o Ministério da Saúde, no valor de R$100 mil, que tem por finalidade o incremento temporário do piso de atenção básica. Os recursos serão aplicados na manutenção de unidades de atenção básica à saúde, para desenvolvimento de ações e serviços relacionados à atenção básica. Consideram-se de manutenção as atividades que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bem de capital que propiciam as condições adequadas de infraestrutura e de recursos materiais destinados à assistência em saúde, sendo vedada a aplicação dos mesmos para pagamento de pessoas e encargos.
Oriento a leitura da portaria 565 de 9 de março de 2018, Ministério da Saúde, que regulamenta o referido repasse. A parcela mencionada foi depositada na conta bancária do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. Solicito a Vossa Excelência que determine que seja esta ação constada em ata dessa Casa Legislativa e levada ao conhecimento dos demais vereadores. Assina Eduardo Barbosa, deputado federal. Senhor presidente, são estas as correspondências até o presente momento. Obrigado, secretário. Convido, portanto, o senhor Levi Agnello de Moura, presidente do Rotary Clube Patos de Minas, Guaratinga, e a senhora Patrícia Cristine de Oliveira Pereira, coordenadora do curso de Odontologia e Centro Clínico do Unipan Odontológico, para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Boa tarde. Na pessoa da presidente da tribuna, David Bala, eu cumprimento os demais vereadores e todos os presentes. Boa tarde. Bom, então nós estamos aqui, eu e a Patrícia, para se falar a respeito dos gabinetes. Mas, vendo o Braz Paulo contar um pouquinho da zona rural, eu também gostaria de falar. Não era minha pretensão, mas pela primeira vez que eu estou aqui na Câmara, agradecer o espaço e o convite do prefeito Nivaldo, que nos concedeu estar aqui presente. Muito obrigado, Nivaldo. Falar um pouquinho como que surgiu a ideia desses gabinetes. Anos atrás, eu sou de Coromandel e da zona rural. Com muita dificuldade naquela época, sem recurso, da mesma forma que o Braz Paulo colocou aqui, sem recurso nenhum, longe da cidade, filho de uma mãe sem pai, meu pai deixamos nós, idade de 2 anos, então foi muito difícil, mas Deus sempre presente. E naquela dificuldade, quem nunca sofreu uma dor de dente, só quem sofreu dor de dente que sabe o quanto é difícil. E lá, as dores de dente me pegaram e foi dolorido mesmo, muita dor, e sem recurso para ir na cidade distante. E sim, aí aos 14 anos eu mudei para Coromandel e já iniciei outra jornada na vida. Depois vim para Patos, essa maravilhosa cidade que eu amo. Patos é maravilhoso e muito bem administrada por todos os prefeitos e vereadores que aqui, desde que eu cheguei aqui a Patos, 71, a gente só vê cada vez mais administradores bons que nós elegemos. Então, vocês estão de parabéns. E daí em diante me surgiu a ideia. Eu faço um trabalho social aqui nos bairros, lá no bairro, lá no Cristal, na Senhora Aparecida. E esse trabalho que eu faço lá já vem vários anos, já tem 20 e tantos anos, e ver aquelas pessoas com as mesmas dificuldades que eu me passava anteriormente. Dor de dente. A gente leva lá uns pães, isso é todo um trabalho que a gente se faz todos os domingos, são 350 sanduíches, 30 litros de leite, chocolate, café, e se vir para eles e outros ingredientes em 4 ruas que a gente faz lá. E vendo essa dificuldade, chega a criança lá e, meu dente está doendo, eu não aguento mastigar. Tudo bem, me surgiu a ideia, há 20 anos atrás. Mas para que você amadureça uma ideia dessa, você tem que procurar parceiros, lapidar a ideia para que um dia dê certo. E o ano passado eu tive a felicidade, no dia da minha posse, sou presidente do Rotary Guaratinga, meu companheiro Faustinho fica de pé. Obrigado. Amanhã ele está tomando posse, vai ser o meu sucessor, o presidente Faustinho. Então, parabéns para você, Faustinho. E aí, procurei parceiros, e no dia da minha posse, o ano passado, eu tive a felicidade de, anteriormente, fui levando as ideias para todas aquelas pessoas que poderiam abraçar a ideia, e levei a ideia para o reitor Milton Roberto Castro.
e ele abraçou a ideia, juntamente com a Patrícia, abraçou a ideia e ficou super entusiasmado. Aí eu comecei a trabalhar nos gabinetes e eles no projeto. E assim surgiu a parceria. Rotary Guaratinga e Unipam. E o Milton super entusiasmado. E com o decorrer desse ano, nós fomos trabalhando, buscando parceiro, buscamos a parceria com o Rotary Patos de Minas, representado hoje por Zé Afonso aqui, e fortaleceu a ideia. Também buscamos parceiro, o Rotary Paranaíba, e fortaleceu mais a ideia. E assim foi prosseguindo. E buscamos parceiro em Belo Horizonte, Rotary Clube Contagem Eldorado, e a Casa do Rotariano. E no dia, sexta-feira anterior, nós recebemos simbolicamente essa oficialização dos 30 gabinetes a ser entregue para Patos de Minas Sociedade, juntamente com o Unipam. E a Patrícia vai passar o resto da logística, então acho que foi um feito muito bom. Isso vai atender aquelas pessoas que mais necessitam aqui em Patos. A gente vê uma pessoa com sorriso, com os dentes, é diferenciado. Você vê uma pessoa desconfigurada por falta de dente, se dói no coração de quem já sofreu dor de dente e aquele que não tem recurso. Poucos dias atrás, eu sou fazendeiro também, fui lá na fazenda, com muito prazer, o boi quebrou meu dente. Eu cheguei em casa, eu não tive coragem, bateu aqui, bem aqui na frente, eu não tive coragem de sair na rua. Ficava timidez, fui lá no dentista. Hoje você já se coloca dente. Coloquei, está normal, beleza, mas para quem não tem condição, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Então, eu acho que nós vamos, a Patrícia vai, juntamente com o Unipam, eu acho que nós temos condições, sim, de dar um bom atendimento aqui para aqueles mais necessitados, com esses 30 gabinetes, e temos um projeto para prosseguir ainda com mais 18 que está na Fundação Rotária. Esse gabinete, provavelmente, eles devam no decorrer aí, não tem data, mas no decorrer do ano, não sei quando provavelmente nós devemos ter a confirmação desses 18 gabinetes que estará aqui em Patos. Aí nós vamos passar para 48 gabinetes, será uma quantidade muito boa, muito significante, para que a gente possa atender aquelas pessoas que mais precisam e que não tem condição nenhuma de se pagar um tratamento dentário, que um tratamento dentário é muito caro. E para isso nós temos um parceiro, você vê o sorriso do Milton, do nosso reitor, o sorriso que ele está de felicidade. Eu acho que é como eu, a felicidade dele é como a minha, porque ele nunca me contou a história não, mas com certeza ele sente no coração e vê o desconfiguramento de uma pessoa sem dente. Então, acho que ele está empolgado, está incentivado para que nós possamos fazer um trabalho bem feito aqui na Unipam. Então, a todos os meus colegas lá do Rotary Guaratinga, que trabalhou junto comigo nesse projeto para que realizasse, juntamente o nosso presidente da manhã vai tomar posse, para que a gente conseguisse esse feito aqui desses gabinetes para passar para a sociedade aqui que tanto precisa aqui em Patos de Minas. Patrícia. Boa tarde a todos. Senhor presidente, boa tarde. Em seu nome eu cumprimento todos os demais vereadores. É um prazer estar aqui. É a primeira vez, assim como o Levi, que eu estou numa sessão como essa. E eu estou muito feliz porque é para a gente falar de algo que realmente pode mudar a vida das pessoas, né? O Levi relatou muito bem que a dor de dente, ela enlouquece uma pessoa. Só quem já sentiu uma dor de dente de fato sabe o que ela consegue fazer, né? E esse projeto é um projeto muito pensado, né, Levi? A gente já tem algum tempo aí trabalhando em cima desse projeto e que bom que a gente conseguiu um parceiro
para que pudesse ajudar a Unipam, né? O Rotary veio abraçando completamente esse projeto, com uma ideia também que eles já tinham. E a gente conseguiu aí agora, né, essa doação do Rotary de 30 cadeiras odontológicas. Então, esse é um número, na verdade, superior ao que a gente estava imaginando. Então, nós ficamos, mais uma vez, muito, muito felizes com isso, porque a gente vai conseguir fazer muito mais do que inicialmente planejado, né? Então, nós estamos aí com esses 30 consultórios. E agora nós já demos início ao segundo momento, que é a pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa delinear em quais unidades a gente vai colocar essas cadeiras, né? Aonde nós vamos prestar esse serviço. Então, nós estamos em pactuação, nós já temos algumas regiões que já estão definidas para as primeiras cadeiras, mas nós tivemos até uma reunião sobre o COAPS na última sexta-feira, que a gente vem aí para tentar formalizar melhor a participação de cada uma das instituições nesse processo, né? Então, nós estamos finalizando essa pactuação em relação às unidades. A intenção é de que agora, para o segundo semestre, a gente já coloque 16 consultórios, e para o início de 2019, nós devemos colocar mais 10, e aí nós ficamos com mais aí uns 4 ainda para analisar a região. Essa é uma parte que ela precisa ser muito cuidada, né? Não é só ir colocando, não é só ir colocando, a gente precisa ver para onde essas unidades vão, quais são as regiões que estão demandando mais. Embora a gente tenha um índice de saúde bucal muito, muito precário, né? O serviço público ele consegue alcançar somente 24% da população. Então, nós temos uma responsabilidade social, que é ajudar a prefeitura a melhorar esses índices de saúde bucal. E esse sempre foi o objetivo, desde que o curso de odontologia do Unipam ele começou, sempre foi um dos nossos principais objetivos que a gente pudesse, de fato, colaborar para melhorar os índices de saúde bucal. E, através desses consultórios, a gente consegue começar a colocar em prática essa ação, né? Porque, sem dúvida nenhuma, que o número é muito alto, e a gente vai alcançar um número grande de pessoas. Mas a gente também não pode pensar só na cadeira, né? Quantos hospitais a gente vê aí com unidades abandonadas por falta de mão de obra, por falta de material. E aí o Unipam assume, entra terminando a estruturação do ambiente em tudo o que precisar, além da cadeira, com o material de consumo que a gente vai precisar para essas pessoas e com a mão de obra. Então, com essa parceria, a gente consegue, de fato, fazer com que o serviço chegue até a comunidade, né? E, se Deus quiser, a gente vai conseguir diminuir, sim, esse número de pessoas que andam tão carentes por saúde bucal, que, infelizmente, é uma realidade da nossa região. Muito obrigada. Bom, em nome da casa, eu gostaria de antemão parabenizar pelo trabalho, que a gente acho que nem gasta a gente falar, né, de tudo que o Rotary faz para o nosso município e as demandas da nossa região também, e que o trabalho continue, né, sendo abençoado nessa parte odontológica aí. Quem fez o requerimento? Presidente. Sim, com a palavra, vereadora Posso Edmeia. quebrar o protocolo Sim, um minutinho? pode. Você me dá a palavra? Não, é só porque Levi, eu estou tão feliz com essa notícia que vocês trouxeram para nós. Eu tive a honra de representar essa casa no dia da inauguração, lá do Centro Odontológico, lá do Unipam, e já se falava dessa notícia tão alvissareira e tão feliz, né? Então, isso, a gente estava assim, aguardando mesmo com ansiedade que ocorresse, que fosse realidade. A gente quer cumprimentar aqui, em nome dessa casa, esse trabalho de vocês. Porque, olha, dor de dente é terrível, assim como o Levi, eu acho que quase todos nós já passamos. Eu também já. Agora, gente, é triste as pessoas não poderem sorrir.
sorrir com a boca fechada, porque não pode, tem vergonha de mostrar a falta dos dentes, não é? Então, gente, não tem autoestima. Isso aí vai devolver às pessoas aquela vontade até de viver. Isso é muito importante, né? Então, eu quero cumprimentá-los. Eu até quero falar com essa casa aqui, o meu presidente. Vamos fazer uma moção de aplauso para essa turma aí, porque eles merecem o nome dessa casa, né? Porque, olha, isso é uma atitude fantástica, né? Eu agradeço. Muito obrigada. Parabéns, vamos colocar em pauta ela em votação. Parabéns, receba o nosso aplauso aí pelo trabalho. Com a palavra o vereador, autor do requerimento, Nivaldo Tavares. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, pessoal de casa, pessoal do plenário. Levi, Patrícia, uma boa tarde para vocês. E eu não canso de dar os parabéns para vocês. Naquele dia, a gente foi fazer a entrega simbólica, eu estava lá presente e pude ver de perto a felicidade que vocês estavam lá. Então, eu já dei os parabéns para vocês daquele dia, e hoje, mais uma vez, em nome da população de Patos de Minas e da Câmara Municipal, eu faço aqui o meu agradecimento especial a vocês dois, que são os guerreiros, mas guerreiros de verdade, por olhar por essa parte social que é tão importante para os nossos menos favorecidos. Parabéns a vocês, parabéns, parabéns. Muito obrigado. Certinho, eu faço as palavras mais uma vez e de antemão o convite, já que é a primeira vez de vocês aqui a essa casa, que vocês venham participar mais das nossas reuniões e tenho certeza que vão vir numa oportunidade boa de receber essa justa homenagem. Parabéns e obrigado, Deus abençoe. Prosseguindo, portanto, a nossa reunião e atendendo agora, não estava na pauta, mas atendendo o requerimento de número 29/2018, de autoria do Legislativo, convido para vir à frente o secretário municipal de administração, José Martins Coelho, a fim de tratar sobre os seguintes assuntos: processo referente à legalidade de os rondantes serem obrigados a registrar o ponto a cada 30 minutos de trabalho, com a respectiva apresentação aos vereadores da cópia desse processo. Forma de instrumentalização de tal determinação, também a apresentação das justificativas relativas ao atraso na remessa à Câmara Municipal do projeto de reforma administrativa e também o assunto de exposição sobre a atual situação do Fundo de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Patos de Minas, a medidas propostas para a solução dos problemas e o saldo de crédito do nosso FASERF. Fique à vontade, secretário, boa tarde, com a palavra. Só lembrando que o tempo de 10 minutos e a gente continua com a nossa pauta. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores, né? E nós fomos convocados aqui as pessoas presentes também. Nós fomos convocados aqui pelo ofício número 01/0366/2018, da presidência dessa casa, para atender uma solicitação do requerimento 029/2018. Para falar de 3 ou 4 assuntos aqui, e nos colocamos à disposição dos senhores vereadores para qualquer questionamento a respeito. Peço a palavra, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente David Bala, com quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa tarde, secretário José Martins, pessoal do plenário, pessoal de casa, assessores, servidores dessa casa.
Eu vou tentar ser breve, né, porque o tempo está meio escasso. No dia 18 de maio, secretário, chegou em algumas secretarias uma circular solicitando para que os rondantes batessem o ponto em meia hora. Nós chegamos a conversar com o prefeito, tentamos conversar com Vossa Senhoria, mas no momento você não estava na prefeitura, onde nós tínhamos discutido com os próprios rondantes sobre essa questão, e pela dificuldade que eles têm em bater esse ponto meia hora, nós discutimos e levamos aí, tentando chegar aí a um consenso, que pudesse os rondantes bater esse ponto em duas horas. Eles não negam de maneira alguma que isso seja feito. Foi autorizado através do prefeito, acho que, né, através de você, passando para 1 hora. E antes de qualquer questionamento, eu queria pedir em nome dos rondantes, em nome de todos os vereadores, inclusive estava presente a vereadora Edmeia, o Cabo Batista e outros vereadores também está apoiando, que pela dificuldade que nós não podemos expor daqui a pouco, que fosse concedido, autorizado, né, que no mínimo que os rondantes batessem os pontos em duas horas. Se isso seria possível, que eu acho que não atrapalharia de forma alguma, muito pelo contrário, eu acho que atenderia melhor a sua ronda no dia a dia. Boa tarde. Bom, de fato nós fomos procurados, posteriormente à edição daquele ofício circular, a respeito da possibilidade de alteração do prazo, né? Então, de pronto, nós ouvimos todos os secretários que tinham rondante e, informalmente, já foi comunicado a eles, e já a partir do 2º ou 3º dia, em função das distâncias percorridas, etc., né, das condições de cada sede de secretaria, né, que os rondantes passariam a registrar o ponto de 1 em 1 hora, né? Então, isso 2, 3 dias após a edição de 30 para 30 minutos, aquilo já passou de imediato, informalmente, para 1 hora, né? E, obviamente, essa atividade, ela refere-se aos rondantes que trabalham no período noturno, né? O diurno não há necessidade, porque eles sempre... inclusive, não poderíamos sequer ter rondantes diurno, né? Porque uma vez que o rondante seria... Mas tem os finais de semana também, né, secretário? E nos finais de semana. Então, nós temos a questão do rondante, né? Já estabelecido com eles de 1 em 1 hora. A questão de 2 em 2 horas, eu teria que discutir isso com os secretários, porque as decisões, elas não são tomadas de uma forma individualizada na prefeitura, não é? Nós não tomamos nenhuma decisão de uma forma única, ou seja, isso tudo é discutido, não é? O que eu comprometo aqui é discutir com os secretários e eles acordando, para mim não tem problema nenhum. O que eu preciso é garantir a frequência do rondante, o que eu preciso é garantir a presença dele lá o tempo todo. Como nós tínhamos vários problemas, foi onde a gente precisou de tomar uma decisão drástica, antipática, né, que nós não concordamos. Inclusive, o nosso sistema de controle, ele não é legal, através do ponto. Tanto é que, ou seja, nós vamos procurar modernizar isso e já estamos fazendo a cotação, né, do sistema através dos alertas por terminais, alertas setoriais, é o que nós estamos fazendo, né, que é o ideal, né? Mas, no momento, uma vez, para você sustar um problema que estava tomando um volume muito grande, a gente tomou essa decisão em função, utilizando o relógio de ponto. Mas nós sabemos que não é a melhor opção, não é a melhor tecnologia, mas era a tecnologia que a gente tinha à disposição nesse momento, né? Mas já estamos fazendo a cotação para a gente trabalhar com os terminais, né? Nós entendemos, secretário, porque onde se tem questão de 2 horas, porque em várias secretarias a distância para a ronda é muito grande. Pelo que deu para entender, foi tomada essa atitude, questão de, possivelmente, porque não chegou em nossas mãos, alguns rondantes estariam aí deixando a sua ronda, né? Você não acha que seria melhor penalizar aqueles que estão fazendo isso, não cumprindo com a sua obrigação
do que exigir que todos façam esse cumprimento pagando pelos outros? O vereador, é o seguinte, a ronda ela tem que ser cumprida, o horário tem que ser cumprido, né? Nós não temos na prefeitura a figura do fiscal de rondante. Eu não tenho essa figura. Nós já abrimos 5 processos administrativos em relação a cumprimento de jornada de trabalho de rondante, né? Agora, essa questão de problema de jornada de trabalho não é um problema só com rondantes, não. Nós temos outros lugares. Tanto é que nós temos também já 3 processos administrativos contra médicos, né? Então, ou seja, infelizmente, nós tivemos que tomar essa atitude por causa de uma série de problemas, já são 5 processos administrativos em aberto, né? Nós tivemos unidades que a Algar precisou de instalar telefones no final de semana, não tinha rondante, postos de saúde que foram invadidos à noite, né? Nós tivemos roubos, inclusive, de equipamentos, né? Então, ou seja, é uma situação que eu acho antipática, mas que no momento é o que nós temos à mão. Agora, obviamente, a partir do momento que nós constatarmos que a situação voltou à normalidade, eu acho que nada nos impede de voltar atrás. A gente não tem nenhum compromisso com essa opinião absolutamente estancada, ou seja, a situação voltando à normalidade, nós temos a convicção disso, é o tipo de procedimento que pode ser também, inclusive, eximido. Dando continuidade aqui, você falou que está tentando adequar, fazendo aí alguns orçamentos. Nós sabemos que o município, inclusive o prefeito deu entrevista, que o salário dos servidores vai ser pago provavelmente dia 11, dia 12, por falta de repasse, né, do governo do Estado, e que vai ter que fazer muitas contenções de despesas, não só para a questão de pagamento de salários, mas também em questões gerais do município. Você não acha que seria mais um gasto que nós poderíamos aí resolver a situação sem ter que adequar todas as unidades? Porque nós sabemos, todos os pontos, para se ter adequado, vai ter um custo muito alto, né, secretário? Com certeza, sim. Infelizmente, nós temos, em algumas situações, a gente tem que tomar algumas decisões, é o ônus que o gestor público paga, né? Às vezes você tem que tomar alguma decisão, alguma atitude, que a princípio pode ser não muito simpática, mas nós temos que às vezes, bancar esse ônus, é o ônus do gestor, né? Que se todo mundo cumprisse a sua obrigação normal, nós não teríamos esse problema. Eu tenho, inclusive, alguns dados ali que a gente pode até mostrar para vocês, né? Em relação aos nossos custos com folha, aos nossos custos com hora extra, com insalubridade, eu até trouxe esses dados aqui, o que nós já conseguimos reduzir, né? E quando nós, no início da gestão, nós julgamos de uma forma pesada em relação à questão de hora extra, de insalubridade, periculosidade, vocês devem lembrar disso, ou seja, nós somos extremamente combatidos, né? Mas o que se descobriu é que nós tínhamos uma fábrica de situações que eram indevidas, então, aos poucos, a gente está voltando, colocando as coisas na normalidade. Então, às vezes, numa situação dessa, implica num gasto, que ele não é tão grande, porque os sensores são baratos, né? E às vezes, por garantir, ao colocar os sensores ou através do cartão de ponto, eu estou evitando que algum bem maior seja levado, como foi o caso de computadores, que às vezes são várias vezes o salário de um rondante, né? É uma questão de decisão administrativa que às vezes a gente tem que correr algum risco, né? Porque se a gente fosse pensar dessa forma, provavelmente a gente não teria vigilância em lugar nenhum, mas nós temos que ter, né? Porque nós temos uma obrigação com o patrimônio público e a gente não pode abrir mão dele, né? Só tem mais 2 perguntinhas que mais alguns vereadores também querem perguntar. Você falou aí que os rondantes que trabalham na parte diurna, né, na parte do dia, vamos dizer assim, eles não precisam bater esse ponto em 1 hora, como está estabelecido até o presente momento. Mas e os finais de semana, secretário? Durante o dia, a mesma forma. Não, pela circular, como você frisou, que o dia não teria necessidade. Sim, é o que nós fechamos com os secretários, a gente conversou com eles. E nos finais de semana, eles vão ter que bater os pontos ou não? Durante o dia, não. Qual a diferença à noite pelo dia? Hã? Qual a diferença da noite pelo dia do final de semana? Se a intenção do município é que o rondante fique diretamente no seu horário de trabalho. Eu não fui claro para ti. Desculpa, eu não ter sido claro. Que durante o dia, em algumas unidades da prefeitura,
Não, em quase todas as unidades da prefeitura tem servidor trabalhando. Tá? Nos finais de semana, naqueles locais aonde eu tenho servidor, eu não preciso bater o ponto de hora em hora. Por exemplo, né, se nós tivéssemos rondante lá na UPA. Entendi. Entendeu? Continuando, secretário, você sabe, como você citou aí, a questão da adequação, principalmente de relógios, essas coisas, nós sabemos que para adequar onde os rondantes trabalham, tem que adequar em todos os setores do município, né? Porque se for adequar apenas onde tem rondantes, né, seria injusto. Então, todos os locais de trabalho do município teriam que ter um relógio, vamos dizer, um relógio de ponta, aquele que sai, aquele que imprime, né? Nós sabemos aí que em algumas unidades nem existe relógio de ponta, né? Aí seria feito isso. O problema da TI, que eles têm até o final de julho para resolver isso. Tá? Uhum. E, para terminar, eu acredito que alguns secretários, não sei se é mesmo você, chegou a visitar os locais de trabalho, as condições que eles têm de trabalho, como a escuridão que eles têm, que não tem lanterna que acende, não tem extintor de incêndio, como eu citei, relógio de ponto não imprime comprovante para comprovar que realmente bateu o ponto, e mais algumas coisas. Você teve essa conversa com os secretários em cada locais, como o prefeito mesmo disse, é complicado, porque cada local tem a sua peculiaridade. Cada local tem a sua peculiaridade, tem a sua demanda própria, né? Uhum. Agora, uma coisa, eu preciso de receber o retorno do gestor público. Sim. De cada gestor, porque toda unidade tem um gestor. Sim. O que nós esperamos na administração é que cada gestor esteja, de fato, gerenciando. Se ele não me trouxer isso, com certeza eu não vou ficar sabendo. Né? Eu vou dar um exemplo para você no que diz respeito, por exemplo, na Secretaria de Obras. Né? Uma das grandes preocupações nossas diz respeito à segurança de trabalho do servidor. Né? Então, ou seja, qual foi o nosso procedimento inicial? É buscar que todos os trabalhadores tenham, por exemplo, o EPI, né? Os equipamentos básicos lá de segurança. Ou seja, demoramos, acho que uns 4 ou 5 meses, por causa de todos os problemas de licitação que a gente sempre tem, né? Mas com 6 meses ou 7, nós já tínhamos EPI para todos os servidores da Secretaria de Obras. Um mês depois, quase ninguém estava usando. Tá? Ou seja, existe uma cultura, ou seja, você busca dar essa condição, ou seja, faz parte da segurança do trabalho, eles terem o EPI deles. Agora, 2 meses depois eu fiquei sabendo que eles já não estavam usando mais, porque diz que atrapalha, não desenvolve bem aquele negócio todo, ou seja, mas, no entanto, aqui é uma obrigação de quem é do chefe me posicionar isso para a gente tomar as providências cabíveis. Né? Como citei, nem eu, acho que nem os meus companheiros, nem os rondantes, não é contra a questão de bater esse ponto, mas não teria, já que você tem essa pretensão de adaptar, não seria o correto ter adaptado primeiro para depois ter essa exigência? Não, mas essa exigência do ponto é por causa da frequência dele. A frequência bate o ponto de manhã e à noite. Eu falei hora em hora. Não, eu não vejo nenhum. Essas situações não são excludentes. Não, mas que eu falo assim, qual a garantia que ele tem que vai sair o comprovante para ele que ele realmente bateu o ponto? Tá. Isso é um problema da TI. É o que eu te falei, que até o dia 30 de junho, até o 30 de exatamente, julho, eu vou te dar a resposta. 30 de julho, né? Julho. Tá. Vai do final do mês. E, para encerrar, eu acredito que você deve ter a cópia do processo da legalidade dessa exigência, né? E, se pudesse, depois deixar com uma cópia conosco aqui. E, no ponto dos rondantes, eu gostaria de agradecer e pela sua estar aqui respondendo alguns questionamentos e por você ser solícito em abrir leque para negociação, para que nós possamos conversar com os outros secretários, até mesmo com o prefeito, porque com a conversa que nós tivemos com o prefeito, como disse o Cabo Batista, como a vereadora de meio estava conosco, que por ele tudo bem, não teria problema nenhum com a sua autorização, evidentemente você falou com os outros secretários. Então, eu até te parabenizo por você abrir esse leque de negociação, eu acho que isso é importante, para que todos possam sair aí, tanto os rondantes possam desenvolver um bom trabalho e a administração ser bem sucedida nesse momento. Nessa parte, eu agradeço e passo para a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Bom, com a palavra agora o vereador Bosquinho. Senhor presidente, vereador Isaías, vereadora Maria Beatriz, professora Dalva Mota,
professor Edmê, demais vereadores, meu secretário Zé Martins, meus senhores e minhas senhoras. Senhor secretário, na verdade eu irei fazer apenas uma pergunta. Vou tentar, de forma sucinta, buscar contextualizar um fato que é importante e pode ser importante para o futuro da administração. Tempos atrás, eu não lembro exatamente o mês, mas isso já faz aproximadamente um ano, deve ser de 1 ano a 8 meses, foi propalada uma famosa reforma administrativa, né? E teve aqui, inclusive, um expositor, eu acho que Vossa Senhoria estava presente no dia, e ele fez um balanço geral de como pegou a máquina pública e que setores estariam mexendo, as discussões temáticas, discussões setoriais, e que, com o passar do tempo, iria, de forma paulatina, explicando e mostrando os relatórios e como se desenharia essa reforma, discutida com todos os... que era uma reforma discutida de forma democrática, colegiada, com os servidores, com os técnicos da prefeitura, para depois elaborar o documento final e apresentar a reforma à Câmara Municipal para no entendimento da Câmara ser alterada ou não, ou ser modificada ou não, ou ser aprovada. Em que pé que anda essa reforma? Esse é o primeiro questionamento. E quanto tempo demora para ela ser executada, ou se ela já parou, e quanto ficou o custo dessa reforma. Porque tem gente que alega que essa reforma ficou, só essa consultoria, em R$500 mil. Então, eu não vou trabalhar no achismo. Numa crise que está, a gente sabe as dificuldades que o município está passando, mas numa consultoria e elaborar uma reforma que fica dispendiosa num valor desse, é surreal. Então, Zé Martins, eu queria te agradecer a presença. Tenho pouco contato com Vossa Senhoria, aliás, eu conheço Vossa Senhoria recentemente, pouquíssimas vezes, mas tenho profundo respeito pela sua atuação na secretaria, mas a gente carece dessas informações para que a gente possa passá-las para aquelas pessoas que nos questionam no dia a dia, principalmente os servidores, já que essa reforma vai mexer diretamente com a vida de todos os servidores municipais. Era esse o meu questionamento. Vereador Bosquim, obrigado pela pergunta. Bom, vamos só fazer um posicionamento breve sobre a questão da reforma. Ela, de fato, nós apresentamos aqui, e a reforma, ela tinha, assim, ela é dividida em produtos, né, em tarefas. A primeira tarefa seria o diagnóstico, onde a empresa viria aqui, faria um diagnóstico, né, e esse diagnóstico, parece-me que ele chega em torno de 10% do valor total da reforma. Tá? E depois do diagnóstico, ele iria apresentar a reformulação do estatuto e dos demais diplomas legais voltados à área de pessoal. O valor que ele receberia por isso, acho que é em torno próximo a 20%. Né? E, bom, depois disso aí, eles teriam, o outro produto que ele apresentaria seria a reestruturação organizacional, a definição dos cargos que nós teríamos que ter, porque para eu saber quantos cargos que eu preciso, né, eu tenho que analisar cada um dos processos administrativos que tem dentro daquela unidade. Né? Então, em função do número de processos, da análise dos processos, dos atendimentos que eu faço, eu defino. Eu preciso de uma pessoa, eu preciso de duas, eu preciso de um chefe, eu preciso de um gerente, eu preciso de 2 diretores, entendeu? Aí, em função realmente da demanda, é que nós definimos. É um trabalho extremamente técnico, muito difícil, porque
você tem que analisar esses processos unidade por unidade, e às vezes, dentro de uma própria, por exemplo, UBS, você tem processos, às vezes, um pouquinho diferentes, né? E depois nós teríamos o outro produto, que seria o plano de cargos e carreira, e o último produto seria a criação de um sistema de avaliação. Porque o sistema de avaliação da prefeitura, ele é uma piada, não é? Ele é uma piada, então a gente precisa... Então, nós recebemos o primeiro produto, ou seja, você só paga depois que receber, conferir o produto e atestar, né? Então, o primeiro produto que foi a apresentação do diagnóstico, ele fez a apresentação, inclusive apresentou o diagnóstico para nós aqui na Câmara. Nós nos demos satisfeitos com o diagnóstico, né? Pagamos lá em torno de 8 ou 9 mil reais, alguma coisa assim, porque o valor total da reforma era 120 mil, 130 mil reais. Não é esse valor de 500, não, né? Aí o segundo produto, que seria o estatuto e a reformulação de toda a estrutura legal, né? Ele teria que nos apresentar em janeiro, ele apresentou em dezembro. Em dezembro. Aí nós fomos analisar esse produto. E, coincidentemente, foi naquela época que nós mudamos do consiste para o governa. Então, ou seja, a prefeitura virou uma balbúrdia em relação à questão de sistemas, mas nós conseguimos analisar esse produto somente em janeiro. Aí, eis-se não quando a comissão que analisa isso descobriu que a proposta dele de reformulação do estatuto, que com 200 e tantos artigos, era uma cópia fiel a da reforma administrativa da cidade de Campo Grande do Mato Grosso. Era um plágio absoluto. E, inclusive, as leis que estavam sendo revogadas eram as leis também de Campo Grande. Nem esse cuidado houve em relação se for... Só te cortar um minutinho, porque só para entender a sequência, inclusive você está sendo bem pedagógico, eu estou entendendo direitinho. Isso. Mas nesse ponto aí, só para ficar claro, é o mesmo que veio e fez o primeiro diagnóstico, é o que a fez, mesma empresa. É a mesma empresa. Então, a mesma empresa, ela produziu um estatuto falso também. Não, falso não, ele copiou o estatuto Mas, em tese, é falso porque ele é plágio. Realidades diferentes, né? No sentido assim, falso no sentido de apresentar dentro do contexto de uma realidade nossa. Absolutamente falso. E aí você pode seguir, porque eu quero saber a sequência do que foi decidido, né? Então, ou seja, aquilo como obra literária é um plágio. Então, vamos imaginar, se fosse ele que tivesse feito a reforma administrativa em Campo Grande, ele ter aproveitado o relatório dele, ele juridicamente teria alguma defesa. Ele teria alguma defesa. Tá? Ele poderia, ou seja, o sistema, ou seja, porque a administração, de uma forma geral, a administração pública dos municípios, elas são muito próximas umas às outras. O diferencial de uma administração para outra, às vezes, é o porte só do município, né? Mas acontece que ele não fez também a reforma administrativa de Campo Grande. A reforma de Campo Grande ela foi feita por um grupo de servidores da própria prefeitura, né? Inclusive, nós para apresentar junto ao nosso jurídico, né? A cópia, inclusive, da festa de lançamento da reforma em Campo Grande, os servidores que fizeram a reforma foram homenageados, né? Então, diante disso, o que nós fizemos? Nós tomamos as medidas administrativas cabíveis. Primeiro, não pagamos o produto. Nós não podemos pagar. Dava em torno de 20 mil reais. Não pagamos o produto, né? Submetemos à Procuradoria aquela situação com a nossa propositura de rescisão contratual, né? Então, mandamos para a Procuradoria sempre leva algum tempo, tem que ter o direito de defesa, todo esse negócio, né? Bom, então, em suma, nós, em tese, já rescindimos o contrato.
Em tese. Por quê? Porque eu ainda dependo de um recurso deles lá, que eles devem estar enviando para cá esse mês. Nós não comunicamos nada à Câmara até agora, é porque o contrato não foi efetivamente rescindido. Mas em o sendo, né, vocês serão comunicados de imediato. Agora, por outro lado, vereador, nós não ficamos quietos. Nós não ficamos quietos. Eu não posso, legalmente, contratar uma outra empresa para fazer a reforma administrativa, porque, em tese, eu ainda tenho um contrato em vigência. Né? Então, nós, mais do que depressa, nós montamos uma equipe dentro da própria prefeitura, né? Montamos uma equipe de servidores que disponíveis para isso, e com relativo conhecimento de administração pública, e nós passamos, a partir do mês de abril, né? Foi quando nós recebemos o sinal verde da Procuradoria que nós deveríamos rescindir o contrato, a partir de abril. Então, a partir de abril, nós estamos fazendo visitas técnicas, né, a prefeituras tais como Uberlândia, Araxá, Uberaba, e a última turma chegou de Belo Horizonte semana passada. Então, nós montamos essa equipe interna, e a par da experiência das reformas que foram feitas, inclusive Belo Horizonte está num processo ainda de reforma, nós estamos aproveitando todo esse know-how, né? E nós vamos, domesticamente, fazer essa reforma, né? Obviamente, sem custos para a prefeitura, né? Mas de uma reforma um pouco mais light, porque nós não podemos exigir do servidor da prefeitura uma reforma aprofundada, porque é de conhecimento de todos que o nosso nível de conhecimento ele ainda precisa de algum reforço, né? Então, dentro daquilo que for possível fazer, né, obviamente a gente vai tentar fazer uma reforma. Não é uma reforma nas coxas, em absoluto, mas nós temos que ter uma reforma onde nós estamos buscando experiências fora, né? E nós estamos buscando, inclusive, algumas parcerias com a universidade. Eu dou um exemplo para o senhor, que a Universidade a UFO, né, ela vai manter um convênio com a gente de forma gratuita, para a gente implantar o modelo de excelência de gestão em todas as secretarias, né, e implantar também todo o sistema de acompanhamento dos processos administrativos, através do Balance Scorecard, que é o BSC, né, e o Business Intelligence, então, que é o BI. Então, nós vamos trabalhar essas duas ferramentas de uma forma gratuita, através da Universidade Federal de Uberlândia. Qual que é a importância dessas ferramentas na reforma administrativa? Eu vou ter a academia junto com a gente na reforma e nos auxiliando na gestão pública, porque a Universidade de Uberlândia, inclusive, ela tem uma cadeira muito pesada em termos de gestão pública, né? Então, vai nos auxiliar com isso aí, né? Para encerrar, senhor presidente, eu só queria agradecer ao Zé Martins, gostei das explicações. Essa ruptura é importante em função desse cenário que você teceu aí. Vereador Busco, e tomara que o diagnóstico que a empresa fez, o diagnóstico é o mais importante, porque ele é a base para a construção da reforma, que ela possa ser, inclusive, revista de forma mais profunda, até porque o dia que aquele expositor, que não me lembro o nome, esteve aqui para fazer reportar todos aqui a apresentação da mini-reforma dele, do primeiro passo, eu fiquei muito cético. Não é preconceito, mas uma pessoa que se apresentou ali, não sei se a professora Edmei estava presente, o Braz, se não me engano, muito novo, e diz que dava aula em todas as universidades do Rio Grande do Sul, todas da Santa Catarina, dava aula em todos os lugares e passou por todas as universidades dando aula, como professor, como pós-graduado nisso, mestrado naquilo, doutorado nisso, pós-doutor naquilo. Eu falei assim, esse cidadão, ele não tem 40 anos. Ele não tinha... Não dá prazo. Não dá a sequência pedagógica, a sequência de formação, de graduação, mas para não ter preconceito, longe eu de ter preconceito contra os jovens, até porque um dia eu fui jovem também, né?
Os sonhos não envelhecem, como diz Lomborges, né? Mas eu fiquei assim já... E na apresentação, por si só, a reforma, o que ele apresentou, o diagnóstico também, o Paulinho viu, ele notou, a gente discutiu depois, socializou essas informações. O diagnóstico, ele estava errado também em algumas partes. De concepção do papel do servidor, da questão setorial, da maneira que ele estava implementando na questão das discussões temáticas. Eu estava achando os eixos errados. Eu falei assim, talvez eu que não estou acompanhando tanta modernidade em função de tantos títulos que ele tem, eu vou ficar com a minha realidade aqui. E não questionei, mas aí eu falei, vou acompanhar essa reforma. Mas o que eu estou te dizendo é que espero que vocês aprovaram o primeiro diagnóstico, o primeiro passo, que tenham uma nova discussão, uma análise mais crítica dele, para não acontecer erros. E cumprimentar vocês por ter identificado e ter a coragem também de fazer a ruptura com essa empresa, que é uma prática comum nessas consultorias, muita gente com falsos títulos, querendo achar que é melhor do que qualquer um. Né? Eu passo a palavra para o Brás e já encerro aqui também. Sim, a minha eu fala. só quero cumprimentá-lo, porque a pergunta do senhor foi cirúrgica, embora o Zé Martins não veio aqui para tratar disso, mas é algo que, honestamente, nesse caso me pegou muito de surpresa, negativamente. Eu sou um entusiasta da modernidade, daquilo que seja vanguardista, daquilo que vai trazer o novo e eficiente para o município. E ao saber dessa realidade, por outro lado, viu, Zé, me alegra muito saber que vocês não caíram na arapuca. Então, cumprimento o Bosco pela pergunta, cumprimento ao Zé, pela tenacidade de ser capaz de perceber, pesquisar e valorizar o dinheiro público. Porque o dinheiro público, mais do que nunca, hoje ele tem que ser muito bem cuidado, bem zelado. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Está com a palavra o vereador Isaías Martins. Senhor presidente, demais vereadores, plenária, servidores dessa casa, senhoras e senhores de casa, secretário Zé Martins, uma ótima tarde. Bom, eu quero fazer duas perguntas em uma para o secretário e um comentário. As duas perguntas em uma só é a seguinte: se o seu secretário tem o número de quantos rondantes tem no município e qual o espaço maior em metragem do município que tem rondante, entendeu? Qual que é o maior espaço aqui? Se é o Caíque, se é o Barracão, o Ceasa? Hã? É o Caíque e o Mocampo. O Caíque e o Mocampo. É, isso. Quantos rondantes nós temos no Rondantes município? parece que são 98, vereador. Então, o maior seria então o Caíque e o Mocambo. O Mocambo, no caso, seria o maior espaço físico que nós temos. Isso. Legal. E o outro comentário que eu queria fazer é que eu não irei falar nada sobre o FASERB, porque nós da Comissão de Saúde, né, eu, o presidente, a vereadora Dalva Mota, o vereador Mauri, fizemos uma reunião aqui no último dia 26 de julho, numa terça-feira, às 14 horas, onde o secretário esteve presente, a Brenda também esteve aqui, nos explicou muitíssimo bem a questão do FASERB. Então, nós tivemos aqui uma reunião às 14 horas no plenário, com aproximadamente 2 horas de durações, né? Quando até foi explanado ali com slide, eu me lembro que eu acho que a vereadora Edmei estava presente, eu não me lembro mais, e de quem não estava e comunicou a sua ausência, foi só o vereador Paulinho, que estava em viagem, que queria muito ter participado da reunião, que infelizmente não pôde participar. Mas os demais vereadores, todos foram convidados e foram comunicados daquela reunião, que também eu acho que é muito importante. Então, por isso que eu não vou falar nada sobre o FASERB, porque naquela exaustiva reunião que nós tivemos aqui naquela terça-feira do dia 26, quando você e a Brenda muito bem nos explanou aqui sobre a realidade do FASERB. Então, muito obrigado, secretário. Com a palavra, a vereadora Edmê. Meu querido presidente, meu querido secretário, colegas vereadores, amigos que nos dão a honra da sua presença, funcionários, rondantes presentes. Ô Zé Martins, primeiro eu quero cumprimentá-lo, porque o próprio o Brás Paulo falou que você não veio aqui para responder algumas perguntas e que você se saiu muito bem, porque você mostra que você nasceu lá no Mataburro, mas que você é inteligentíssimo. Parabéns.
Aí eu quero dizer que eu acompanhei com o vereador Paulinho, né, os encontros que tivemos, né, com o prefeito. Até um foi coincidência e o outro eu fiz questão de ir, né? E alguns dos meninos rondantes estavam presentes. Então, o nosso querido secretário, a gente, naquela conversa que tivemos, amadurecida lá com os rondantes, com o prefeito, foi falado de várias situações, né? Que existem até processos, rondantes que iam no horário do início do trabalho, depois ia para casa dormir, ou ia para os bailes, para os forró, voltava, né? Tudo bem, a gente entende perfeitamente a situação da administração, mas também nós não queremos deixar que os inocentes paguem pelos pecadores, porque muitos trabalham com muita simpresteza, com muita responsabilidade, né? Igual a gente conhece, sabe? Então, você colocou aqui, respondendo ao vereador Paulinho, que você não tem nada contra ao ponto ser batido de 2 em 2 horas, não é isso? Pois é. Então, já valeu a sua presença aqui nesse sentido, e nós queremos que você estude lá as possibilidades de facilitar. Até porque, quando Isaías perguntou, nós temos o rondante do CAI, que está até aqui, que tem que fazer um percurso muito grande, né, para rondar aquele tudo lá. Tem um menino aí também, que está até presente, me desculpa, esqueci o nome, que as ambulâncias que vão levar as pessoas com câncer para tratamento, ele fica lá, ele tem que anotar as coisas, saída, um quer um café, um quer ir no banheiro, e ele fica todo sobrecarregado, ele não tem como, sabe, ir lá bater ponto. Então, é bom que vocês pensem direitinho, tá? E eu acho muito importante, porque a gente tem que ser muito justo e muito sensato, né? E isso não pode ter 2 pesos e 2 medidas, né? A lei que tem que ser para todos, não é isso? Então, a gente fica muito agradecida com a sua presença aqui, nós ficamos, né? E a gente é sensível à causa dos rondantes, né? Mas também entendemos a de vocês, mas vamos chegar no denominador comum, tá? Para que dê certo para todos. Obrigado. Vereador, obrigado. Obviamente, a gente sempre vai buscar o consenso, né? Porque a questão é simples, é só cumprir o horário, pronto. Não precisava de nada disso, né? Então, mas com certeza nós vamos trabalhar com esse objetivo, né? Infelizmente, alguns, os bons, pagam pelos maus, isso não é só com os rondantes, com outras situações, né? Mas nós estamos sempre abertos à negociação. Para mim, não interessa se você bate o ponto de 5 em 5 minutos, de hora em hora, ou de 2 em 2 horas. O importante é que cumpra a frequência e que proteja o patrimônio público, né? O mais importante, com a palavra, o vereador Cabo Batista. Boa tarde, secretário, colegas vereadores, companheiros que estão assistindo a gente pela NTV. Eu acho que a maioria já foi perguntada, esclarecido pelo senhor aí, mas eu gostaria que o senhor olhasse com carinho mesmo, porque acho que toda empresa tem seus problemas. Então, nós não podemos sacrificar a maioria pela minoria, né? Porque eu acho que a pessoa que, se ela não tem responsabilidade no serviço, praticamente não tem responsabilidade em lugar nenhum, em casa, na rua. Então, uns sujam para o outro. E eu conheço várias desse pessoal aí, são pessoas responsáveis, pais de famílias que lutam pelo seu trabalho e pelo bem público também. Então, o senhor comentou aí que vai conversar com alguns secretários, mas nós sabemos que o senhor é o titular da pasta. A decisão final é do senhor, pode ter certeza. É assim, então nós conversamos, eu tive também na última reunião com o prefeito, ele disse que a decisão ia conversar até com o doutor Edson e passar para o senhor, mas o que nós queremos é isso aí, que o senhor olhe com carinho, sabemos que muitos locais ainda não tem o ponto, né? Então, é o que o Paulinho disse, vai ter um gasto para o município. Eu acho que esse prazo de 2 horas aí é um prazo bom. Eu sei que se a pessoa não quiser ter responsabilidade e não quiser ser homem, tanto faz bater meia hora, 2 horas,
ele não vai ter responsabilidade de cumprir o horário dele lá. Então, mas que o senhor vai com carinho. Eu tenho certeza, igual eu falei, o senhor é o titular da pasta. Quem vai bater o carinho é o senhor. Muito obrigado pela atenção e pelo brilhante trabalho que está fazendo. Correto. Com a palavra agora o vereador Braz Paulo. Eu tenho uma colocação para fazer, que é a seguinte. Nós falávamos aqui da questão, Zé, da reforma política. E o Paulinho vai me ajudar nessa, que é o seguinte. Algumas pautas a gente vem trazendo de muitos anos, porque são demandas muito antigas e passa a administração, vem outra. Avança-se alguma coisa, mas não avança tudo que nós gostaríamos. Já passamos essa demanda para o Milton outras vezes e agora passo pessoalmente para você, que é o seguinte. Uma vez que nós estamos aí num impasse das questões que a reforma traria, e foi palavra do prefeito que quando a reforma viesse, um dos temas que ele colocaria era a das educadoras infantis, fazer a equiparação das meninas que estão no CEMEI, ou meninos também, com as nossas professoras das escolas municipais. E aí, eu nem me ateria tanto se não fosse a palavra do prefeito colocada à época, porque nós sabemos que é uma legislação que hoje ela cabe ao município definir. E aí, eu gostaria muito que fosse priorizado, Zé, porque essas meninas elas estão muito angustiadas. Tivemos reuniões no período de campanha com elas, tivemos reuniões pós-vitória do Zé Eustáquio com elas, nós já vamos agora completar 2 anos completos de governo e elas ainda não se sentem de fato contempladas com essa palavra que foi dada pelo prefeito. Eu não gosto da palavra promessa, mas a palavra foi empenhada em mais de uma oportunidade que se faria equiparação das meninas dos CEMEIs às professoras que estão nas nossas escolas. E eu gostaria realmente que isso fosse priorizado, se possível uma reunião com a sua presença, o prefeito, porque caso ele tenha mudado de ideia, ele tem que também comunicar. Porque o que está valendo, né, Paulinho? E até foi tanto no ano de 2016, quando ainda no primeiro semestre de 2017, o Zé foi taxativo quando disse que faria essa equiparação e que ela viria na primeira ou na segunda parte da reforma. Veio a primeira, não veio, ele falou, não, na segunda vem. Mas nessa linha do que está acontecendo, nós estamos, pelo menos eu estou muito preocupado, que talvez o tempo não dê para aquilo que nós estamos querendo e desejando, que é fazer essa equiparação. E por que eu estou falando isso? E agora eu falo com a população. É porque antes, você falava assim, ó, o menino está na creche. A creche não existe mais. Os meninos que estão hoje nos CEMEIs, eles não estão lá nem para brincar e nem para desocupar pai que trabalha. Eles estão entrando na educação. É necessário que eles estejam lá. E as meninas que trabalham lá hoje, elas têm as mesmas funções que qualquer professora tem que cumprir em qualquer escola, seja pública ou particular. Porém, é como se fosse um cargo de segunda classe, porque elas não têm os mesmos direitos, embora tenham os mesmos encargos. Então eu coloco isso, Zé, porque eu sou da área da educação, eu tenho alguns colegas professores aqui, e assim, tem muito tempo que essa demanda incomoda e que nos chama, né, a dar esse olhar para essas meninas, para essas pessoas que estão lá nos CEMEIs, que são justamente esse Centro Municipal de Educação Infantil. São escolas, não são creches, são escolas. Então agradeço a atenção por me ouvir e eu espero que você possa marcar uma reunião com a presença de algumas das representantes desse grupo, para que a gente possa alinhar aí o discurso, o diálogo e encontrar um meio que seja programado, que seja aos poucos, né, Paulinho? Ao longo de um ano e meio, até que ao final de tudo isso, nós tenhamos, de fato, alguma coisa construída. Então, não é uma pergunta, é mais uma análise. Paulinho está ali comichando para falar também, se quiser, fica à vontade. Já devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Só complementando, vereador, como você falou aí, de repente, com o tempo, lembrando que foi equiparado, na época, o P1 com o P2, até foi na época da
prefeita Béia, nós negociamos com a Béia. Naquele momento, o município não tinha condições de fazer aquela adequação e foi parcelado em várias vezes, né, vereadora? Então, poderíamos, né, negociar, e de repente, se não tiver condições no momento, nós sabemos a dificuldade do município, que nós possamos aí estudar uma forma de parcelamento, uma coisa assim, para a gente conseguir essa demanda e essa valorização, porque elas merecem. Com a palavra agora o vereador Vicente. Boa tarde, presidente David Bala e os demais vereadores. Boa tarde, o secretário José Martins, a todos presentes. Secretário, sabemos que na administração existe várias mazelas, coisas que vêm passando de ano após anos e situações que não se resolvem. Essa situação do rondante, ela é muito mais grave na situação de que aquelas pessoas que estão ali exercendo esse trabalho hoje, de rondante, são pessoas desviadas de função, são pessoas que foram acometidas por alguma doença, que exercem outras atividades, né, na prefeitura, e por algum motivo ela não pôde mais exercer aquela função, está ali desviada exercendo essa função de rondante. O que deixa a gente preocupado é na situação de que não existe nenhum preparo, nenhuma situação de segurança para esses rondantes estar ali à noite trabalhando. Por exemplo, se chegar alguém ali mal intencionado, se começa a bater lá, eles não podem sair lá para a rua, eles têm que trancar lá dentro e ficar quietinhos. Eles não têm uma arma, eles não têm nem fisicamente condições de chegar lá para saber o que está acontecendo. Estão ali meramente porque não pode aposentar, então coloca eles de rondante. E a situação dos rondantes, essa atitude que o município tomou de bater o ponto de hora em hora, ela trouxe alguns custos para o município, né? Eu entendo que ela poderia estar sendo resolvida através da gerência dessas unidades. Tem uma unidade básica de saúde, ali tem uma pessoa que coordena aquela unidade, ela recebe para isso. Então, seria interessante que essa pessoa, durante a noite, uma vez por semana, ou uma vez por mês, 2 vezes, pudesse estar visitando esse local para ver se realmente o guarda está lá. Entendeu? Poderia estar resolvendo assim, fiscalizar. Quem fiscalizaria? O próprio secretário de administração, o próprio prefeito. Hoje eu vou visitar a unidade básica, vou lá à noite, de uma hora por outra. Chega lá, bate lá, cadê o funcionário? Fui lá, você não estava. Faz o BO, entra com processo administrativo. E outra situação quanto ao FASERV. Tenho recebido muito questionamento da suspensão do atendimento. As pessoas não estão achando justo estar pagando, né, continuando a pagar e não ter o tratamento. Tem pessoas aí com casos sérios, tem pessoas que foram acidentadas no trabalho, local inapropriado, né, com escada, a pessoa foi acidentada, está lá, sem poder fazer o tratamento e é caso sério. E a outra situação, secretária, é quanto na administração, quanto ao serviço que é prestado no site oficial da prefeitura, que disponibiliza a você consultar o protocolo do processo, em qual setor que está. E por várias vezes a gente já reparou, e eu tenho certeza disso, que esse sistema não está funcionando, apesar de não estar funcionando por falta de alimentação do funcionário, nas movimentações do processo. Só para ter um exemplo, eu mesmo requeri um ofício direcionado à Secretaria de Saúde, e passados 5 dias eu fui consultar esse processo no site, constava que estava no protocolo. Eu falei assim, está errado, porque no protocolo deu entrada hoje, no outro dia já, através do malote, já encaminhou. Tive no protocolo, foi informado, não foi para a Secretaria de Saúde no dia tal, fulano de tal recebeu. Continuei procurando, esse processo continua no protocolo. Esse processo passou por 3, 4 setores lá dentro da Secretaria de Saúde, continua no protocolo. Tem processo que chega a ser finalizado o processo e encaminha para o arquivo. Chega processo lá no arquivo sem movimentação nenhuma. O arquivo tem que devolver para o setor para eles movimentar o processo, para que o arquivo possa estar arquivando esse processo. Então, gostaria que o senhor pudesse estar olhando essa situação, e eu já até pedi uma assessora minha para conversar com o senhor a respeito disso, e é uma situação simples que poderia resolver. Aí caberia uma portaria
Qualquer processo que for movimentado por um outro setor, sem movimentar no sistema, a advertência por escrito. Resolve o problema. Fala assim, olha, quem for responsável por esse processo que encaminhou para outro setor e não movimentou, vai ser advertido. Tem situação que tem que ser assim, o secretário conversando, pedindo, não resolve. E tem outra situação também de processo que está ali e que não estão tendo os seus procedimentos realizados. Fica ali meses e meses e não estão sendo realizados os procedimentos. Não é na Secretaria do Senhor, é em outra secretaria. Tem processo lá, tem sala lá que não cabe mais processo. Está parado, chega lá, para ali, para aqui, para ali. Está parado os processos. Vão dar mais agilidade nesses processos, nesses procedimentos de processo. E informar o contribuinte o indeferimento, o motivo pelo arquivamento, se está faltando documento, comunicar ao contribuinte que está faltando documento, que o processo continua parado ali no setor, aguardando documento. Se for indeferido, comunicar que foi indeferido, que está sendo arquivado. Era só isso, senhor secretário. O senhor poderia olhar essa situação para nós, principalmente essa do processo de movimentação, para a pessoa possa estar movimentando no momento certo, na hora certa. Vereador, obrigado. Você pode ter certeza que a minha indignação é parceira da sua. Vamos começar pelos processos. Eu sou oriundo administrativamente na área de gestão da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica é processo o dia inteiro. Então, ali a gente aprende a conviver com processo. E não para. Né? E a hora que nós fomos para a prefeitura, aí eu me assustei. Você não tem um sinalizador de alerta com a situação do processo. E, no entanto, existe um sistema para você cadastrar o processo. É uma questão de cultura. Eu estou tendo uma dificuldade imensa em colocar na cabeça dos gestores a necessidade de modernizar, de informatizar os setores. O pior é que eu sou o mais velho da prefeitura e procuro a modernização. Né? Porque eu sou o mais velho lá. E não é eu que estou brigando por modernidade. E não está fácil. Não está fácil. Nós assinamos o convênio com a Unipam, na área de informática, e nós devemos começar a semana que vem, se Deus quiser, a fábrica de software. Uma fábrica de software, ou seja, junto em parceria com a Unipam, a prefeitura vai passar a produzir os seus próprios programas de informática, não precisando mais de fazer licitação com ninguém. Né? O meu custo é o que eu pago 700 e poucos reais para o estagiário da Unipam. O que eu estou ganhando com isso? Eu estou ganhando uma mão de obra barata, eu estou ganhando um pessoal que trabalha aqui na cidade, eu estou valorizando o estudante aqui da cidade, eu estou criando know-how próprio, conhecimento próprio para a prefeitura, e eu estou formando, provavelmente, um profissional melhor lá na universidade. Né? Agora, eu vou ter que, como é que chama? Dentro do protocolo, e estabelecer, às vezes, a criação de um sistema único e exclusivamente para protocolo, para acompanhamento de processo, que é um absurdo. Eu vou te dar um exemplo. Nós criamos aquela unidade de patrimônio imobiliário lá perto do SESI. Então, a primeira coisa que eu estabeleci lá com eles foi o seguinte: eu quero tudo informatizado. Cada processo tem que estar no sistema, virtualizado. E, a partir de agora, eu não vou despachar o processo físico para a Procuradoria, para a CEPLAN ou para qualquer outra secretaria. Eu vou despachar o processo virtualmente. Momentinho, secretário. Eu vou só pedindo silêncio aqui na casa, por favor. Eu vou despachar virtualmente. E o secretário lá, ou a pessoa que recebeu o processo, dá o despacho também virtualmente, concorda? A gente ganha tempo, eu não ganho papel. Você sabe o que aconteceu? Você manda a pessoa sequer abre o e-mail. Não abre sequer, abre o e-mail. Porque estão tão acostumados com papel, com processo, que não dá conta de se liberar disso. Tá? Então, isso é um processo de cultura, sabe, vereador? A sua indignação, ela é tanto maior do que a minha, talvez.
Mas nós temos que mudar isso. Porque não é só questão do processo físico, tá? Eu tenho que dar satisfação a alguém que está na outra ponta. Eu tenho um contribuinte na outra ponta, e ele precisa de resposta rápida. Eu concordo em gênero e número e grau contigo. Agora, o que você puder me ajudar em relação a essa questão de andamento de processo, eu agradeço. Tá? É uma batalha grande minha em relação a isso. Né? Na verdade, secretário, toda inovação, ela tem uma dificuldade de aceitar. Qualquer mudança que você implanta ali, você vai ter uma resistência para aquilo funcionar. Né? Eu trabalhei por 35 anos na prefeitura, aposentei o ano passado, eu vejo situações ali facílimas de ser resolvidas e que não são resolvidas. É falta assim, de boa vontade do próprio diretor daquele setor, não propriamente do secretário. Aquele é competência do diretor em fazer aquele funcionar. Eu não vejo ali a boa vontade do diretor de querer fazer aquilo funcionar. Tem a situação do funcionário de carreira ali, melhor trabalhar com ele, que ele quer ver aquela coisa funcionar certa. Agora, onde trabalha com muito estagiário, eles são bons de serviço, já atende ali um determinado tempo. Quando ele aprende o serviço, ele está saindo. Né? Mas, assim, eu entendo, não é fácil, mas, assim, devagarzinho vai rompendo. Muito bem, com a palavra agora, para a gente fechar, o vereador Tião Mariano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário, colegas vereadores, pessoal do plenário, pessoal da casa. Ô, secretário, eu vou te fazer uma pergunta, não é bem eu te fazer essa pergunta. É os servidores do município que estão fazendo essa pergunta para a gente. É a respeito do plano de saúde. Eu não sei se é legal o pessoal pagar e não ter o serviço. E eu tenho uma preocupação, que hoje eu estive na UPA de manhã, e tem tantos servidores do município lá procurando atendimento lá porque não é atendido. Então a UPA já está assim, ó, carregada, sabe, de paciente, e mais com esse não atendimento lá do município, vai complicando mais o nosso sistema lá que é do atendimento do povo. Eu gostaria de você, parece que já foi falado aqui, vocês já deram a explicação aqui, mas eu gostaria que você, como que funciona isso? É descontado o funcionário e não ter o atendimento? Obrigado. Antes do secretário responder, eu gostaria de pedir silêncio mais uma vez aqui na casa, para que a gente possa entender e ter um esclarecimento melhor. Pois não, secretário. Eu posso, Tião, fazer uma explanação um pouquinho maior a respeito do FASEV? Tá? Só uma parte. Eu acho que é importante o senhor ter citado esse assunto. Realmente, a gente falando sobre o FASEV, né, se vocês concordarem, vamos focar só no FASEV agora, né? Porque eu acho que tem muitos questionamentos, os servidores estão preocupados, eu acho que é uma preocupação muito grande a questão da saúde, porque o secretário faça uma explanação, juntamente com a Brenda, se a Brenda quiser, né, se o senhor quiser convidar a Brenda, porque participa com o senhor, e algumas dúvidas a gente vai, né? Bom, foi semana passada, nós já estivemos aqui com a Comissão de Saúde e passamos todos os dados em relação ao FASEV, né? Eu não sei se vocês querem que a gente passe isso, é um pouco demorado porque é muita coisa. Né? Eu acho que já foi feito. Né? Não, a gente estava presente aqui aquele dia, foi uma explanação muito grande, né? Isso. Explicou tudo, Isso. Mostrou no telão, foram 2 horas, né? Foi. Aí eu gostaria que você falasse assim, mais superficial, porque... eu queria só uma resposta aí Isso. a respeito disso aí, porque você já explicou uma vez, mas eu gostaria que o pessoal fica cobrando da gente, a gente não tem o que responder para ele. Beleza. Vereador, é o seguinte, olha, em relação ao FASEV, entendamos o seguinte, ele tem um conselho deliberativo, um conselho administrativo e um conselho fiscal, né? E esses conselhos, desde 2013, eles não foram substituídos, tá? Então, nós estamos agora no processo de
de substituição, de definição de novo conselho. Tá? Então, hoje nós nomeamos, nós criamos a comissão de eleição, o prefeito já assinou o decreto sobre eleição, então, no dia 7 de agosto,